bem com você? Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, vamos falar com a Dai. Desde já inscreva-se, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, vamos interagir, mande seu comentário, sua dúvida, sua crítica, sua sugestão, pode mandar e-mail também ou aqui no comentário, pode ficar à vontade. Sugestões de novos vídeos também, podem deixar aqui o que você está sentindo falta aqui no canal. Bom, lá no Instagram eu pedi dicas de novos vídeos, o que as pessoas estavam sentindo falta. E um dos temas que me pediram para abordar aqui é sobre o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Você conhece alguém que já foi diagnosticado? Você sabe quais são os sintomas, as causas, os tratamentos? Bom, vou falar brevemente um pouquinho sobre o transtorno, porque é um tema muito amplo e aí cabe a outros vídeos falar melhor e peculiarmente sobre as características da desatenção, as características da hiperatividade, como lidar, como ter paciência para lidar com a criança que tem o diagnóstico, né? E é importante também verificar os profissionais que acompanham essa criança para ter um diagnóstico preciso, porque hoje em dia qualquer criança um pouquinho mais agitada já é taxada como hiperativa, e não é por aí. A gente tem que ver, de acordo com o desenvolvimento dessa criança, os comportamentos, quantos sintomas estão presentes, qual a durabilidade desse sintoma, para aí sim depois traçar o diagnóstico, né? Hoje em dia tá muito fácil, tudo muito banal, todo mundo usando rótulos, é hiperativo, é ansioso, é compulsivo, é depressivo, e não é bem assim. Precisa ter o acompanhamento médico. Se você tem desconfiança de que seu filho, de que seu sobrinho pode estar tendo alguma dificuldade na escola devido a esse transtorno, que é um transtorno neurológico, aí sim você procura os profissionais, procura o pedagogo da escola, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, se for o caso, e aí vai avaliar cada sintoma dessa criança, vai verificar qual é a durabilidade para aí sim traçar um diagnóstico preciso e buscar os tratamentos, porque cura não tem, mas os sintomas eles são amenizados ao longo do desenvolvimento dessa criança, ao longo da vida. Ela consegue se socializar, ela consegue identificar quais são seus pontos fortes e fracos para poder alinhar e andar aí juntinho com a classe, para evitar sofrer bullying. Então é muito importante a participação da família, ter muita paciência e compreensão. Claro que sempre com limite, não é porque teve um diagnóstico que a gente não vai colocar limite nessa criança. Tudo na vida é questão de equilíbrio. E aí, para ter sucesso, tem que ter equilíbrio, acompanhamento, tem que ter muito diálogo, ok? E aí eu vou falar um pouquinho o que é o transtorno de déficit de atenção. Vou dar características tanto da hiperatividade quanto da desatenção, porque para cada um funciona de uma forma. Tem criança que vai ficar mais desatenta e tem criança que vai ter a característica predominante mais a hiperatividade. Então, nós temos que entender qual é a característica dessa criança, o que atrapalha mais ela nesse processo de desenvolvimento, para a gente trabalhar essa habilidade, para a gente dar um maior conforto, uma maior segurança e evitar bullying, evitar desistência escolar, evitar até mesmo conflitos dentro da família, porque a família precisa estar alinhada, se tiver irmãos, precisa estar alinhado também, que todo mundo tem suas dificuldades, e é muito importante esse diálogo, essa interação, essa comunicação. Então vamos lá, o TDAH, o transtorno de déficit de atenção, ele é um transtorno neurológico e é de difícil diagnóstico. Então, assim, principalmente na escola, não tô colocando culpados, não tô apontando erros, mas na escola, como o professor tá na sala de aula com 40 alunos, 30 alunos, é muito difícil não rotular. Achar que é bagunceiro, é hiperativo, essa criança é muito ansiosa, porque são muitos alunos para um professor dar conta. Então a gente entende. E aí é bom o pai e a mãe, o educador dessa criança em casa, observar as dificuldades, principalmente na hora do dever de casa. Quais são as dificuldades, o que distrai essa criança, e aí entender um pouquinho o que o professor passa na sala de aula. A gente não pode colocar a responsabilidade somente dos professores, porque a gente sabe que é uma tarefa difícil. Agora, com essa pandemia, muitos pais estão tendo que ser professores, e muitos já viram que não é tarefa fácil. Muitos até
identificaram algum comportamento diferente na criança agora na pandemia dentro de casa e conseguiram identificar alguma dificuldade. E aí é bom você ficar atento, porque o diagnóstico é difícil e é sim um problema neurológico. Então vamos lá, o que é o TDAH? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno de causa genética, ambientais, biológicas, que geralmente se manifesta na fase da infância. Porém, como o diagnóstico é difícil, muitas crianças são diagnosticadas um pouquinho mais tarde, geralmente na fase escolar. Porque aí a gente identifica o quê? As maiores dificuldades dessa criança. O que ela desenvolve, o que ela não desenvolve, interação social, dificuldade, desatenção, se é hiperativo ou não. E aí, então, é de diagnóstico difícil e é um problema neurológico que tem que ficar atento e não tem cura. Porém, tem como amenizar os sintomas. E o que vai dizer se a pessoa tem ou não o transtorno? São a quantidade de sintomas que se manifestam e o período que isso ocorre. Não é, uma semana está mais hiperativo, então meu filho tem um transtorno. Não, não é isso. Tem outras coisas que podem afetar o comportamento da criança e a gente sabe. Para ser o transtorno tem que durar mais de 6 meses, tem que apresentar mais de 6 sintomas aí, eu vou falar características de cada um. Então é bom observar e parar com essa questão de querer rotular, querer tudo nomear o que tem, o que não tem. Todo mundo que está ansioso é ansioso, tem transtorno de ansiedade. Não é assim, a gente sabe, né? Então tem que observar para poder ajudar no tratamento. Não tem cura, mas tem tratamento. Acompanhamento pedagógico, acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico e muito diálogo dentro de casa. É fundamental para o processo de desenvolvimento e tratamento. O tratamento eu falo que é constante, por não ter cura. Então você vai aprendendo a conviver. A psicoterapia, ela ajuda muito isso, porque a pessoa faz terapia, entende as suas dificuldades, o que foi difícil na época escolar ou não, o que ficou pendente ou não, e vai trabalhando suas questões, vai entendendo e internalizando o que é difícil para ela e vai trabalhando nisso a ponto de não atrapalhar seu trabalho, sua vida social, sua vida amorosa, enfim. Não deixar os traumas do passado afetar também é muito importante. Porque muitos casos de bullying que aconteceu lá atrás por conta do transtorno, que não foi diagnosticado corretamente, que não houve um acompanhamento ideal, pode afetar na relação dessa pessoa, tanto amorosa, quanto social, quanto até mesmo no trabalho, de ela se sentir inferior. E aí não é legal, né? Então vamos falar um pouquinho das características desse transtorno. E o que é o TDAH? É um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. O TDAH é um transtorno genético, com causas genéticas, ambientais e biológicas que geralmente se manifesta na infância. E quais os tipos de TDAH? Bom, geralmente são classificados de acordo com sintomas, quantidade e gravidade. Geralmente eles são divididos em 3 subtipos e geralmente são 3 graus diferentes. E aí o que vai diferenciar isso aí? É a quantidade e a gravidade que se manifesta o sintoma. É mais para hiperatividade, é mais para desatenção ou predomina os dois? E é isso que vai diferenciar. Bom, eu já falei que são 3 subtipos e 3 graus diferentes. Então, quando ela está manifestando ao longo de 6 meses, pelo menos, as 3 características do transtorno, que é a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade, e aí a gente coloca como apresentação combinada, ou seja, ele apresenta os 3 sintomas ao longo aí desses 6 meses presentes. Quando quando a criança é predominante desatenta, aí a gente fala que o forte desse transtorno nesta criança é a desatenção. E aí, predominantemente, são as características da desatenção que são manifestadas ao longo desses 6 meses. E quando é predominantemente hiperativo, são sintomas da hiperatividade, características da hiperatividade que se manifestam predominantemente ao longo desses 6 meses.
E aí o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, ele pode ser leve, moderado ou grave. Leve, a criança consegue desenvolver, consegue aprender, tem as suas dificuldades, mas consegue seguir. Moderado já causa um certo prejuízo, precisa de um maior esforço na hora de focar, na hora de aprender, aí tem que ver qual é, se é desatenção ou se é hiperatividade que está presente. Ela tem um pouquinho mais de dificuldade, mas consegue seguir com o seu desenvolvimento. E a grave é quando já traz prejuízo para ela mesma, ela não consegue desenvolver, ela precisa aí sim de um acompanhamento mais detalhado, mais específico. Ela precisa entender os seus sintomas, aceitar o seu transtorno. É muito difícil quando é criança, porque criança já é difícil, né, gente? Na hora de educar, na hora de ensinar, criança tem suas vontades. Então, o que é importante nesse tratamento, depois que você tiver o seu diagnóstico, né? É importante seguir com os tratamentos e a criança precisa entender que não é um rótulo, não é um diagnóstico que ela vai colocar debaixo do braço e vai justificar as suas dificuldades. Não, a criança ela precisa ter limite, ela precisa ser estimulada, ela precisa ser acompanhada. É importante criar limites, regras e tarefas. Porque a criança que é desatenta, ela tende a o quê? Perder o foco muito rápido. E aí, se você der uma tarefa para ela, ela precisa entender a importância de cumprir essa tarefa. Ela precisa entender a importância dela dentro da casa, quais são os deveres a fazeres, como toda criança normal, com ou sem esse diagnóstico. Toda criança precisa de limite, precisa de regras de convivência. No TDAH, pode estar predominante o sintoma de desatenção. E você sabe quais são as características? Geralmente, a criança tem dificuldade em se concentrar em determinados assuntos específicos. Ela se distrai facilmente por qualquer estímulo externo. Geralmente, a criança evita certas atividades que demandam maior esforço mental. Geralmente, ela tem dificuldade ao se expressar, ao se planejar e se organizar durante o dia. Então, ela precisa ser estimulada. A criança esquece muito o que ia falar. A criança erra muito nas atividades, nos exercícios, por não conseguir manter o foco, por não ter atenção ao que está fazendo. Geralmente, tem o hábito de perder coisas para o dia, como um dever de casa, compromisso. E quando são chamadas, geralmente não ouvem. E aí são consideradas desinteressadas e egoístas. Mas é importante o diálogo e o estímulo sempre. No TDAH pode predominar o sintoma de hiperatividade e impulsividade. E você sabe quais são as características desses sintomas? Geralmente a criança não consegue ficar parada, geralmente ela tem uma fala excessiva, geralmente ela mexe muito os pés, as mãos, se sente inquieta em ambientes calmos, não consegue ficar por muito tempo sentada e tem dificuldade em obedecer regras. Por isso é importante sempre diálogo e impor limites e tarefas para essa criança. Sobre o TDAH, eu já falei o que é, as causas, as características, os possíveis tratamentos. Então, eu espero ter contribuído com vocês. Qualquer dúvida, crítica, sugestão pode mandar. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like. Grande beijo e até a próxima. E se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário. Em breve, novos vídeos sobre TDAH. Dicas de como conviver melhor com uma pessoa que tem o transtorno e dicas de como você conviver, você que tem o transtorno. Grande beijo e até a próxima.